Esse é o Noites da TIM Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá, aqui na sua TIM Radio, numa produção e apresentação de José Francisco Schuster, com o som do Brandon Williams. E já vamos para a segunda entrevista especial desta tarde aqui no Noites da TIM Brasil. Temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios da recrutadora Tatiana De Fácio, fundadora da Believe Brasil, sobre mercado de trabalho no Canadá. Boa tarde, então, Tatiana. Muito bem-vinda ao Noite da TIM Brasil. Boa tarde, José. Eu que agradeço a oportunidade, de estar vindo falar um pouco aí sobre esse tema tão importante, né? É fundamental. A gente que está recomeçando uma vida é um tema básico. Exatamente. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Imagina, o prazer é nosso passar informações tão importantes para os nossos ouvintes. Bom, então conta pra gente como é que surgiu a ideia da Believe Brasil. Bom, a Believe Brasil, ela surgiu da ideia de como trabalhando como recrutadora, eu percebi que eu não conseguia contratar o número de pessoas que eu gostaria de contratar aqui no Canadá, né? E eu falei assim, nossa, mas eu preciso ter uma outra oportunidade de estar acolhendo, né, os brasileiros e de que forma eu faria isso. E aí eu tive a ideia de como eu já tenho esse conhecimento com networking, esse conhecimento de como elaborar o currículo, de como né, tendo um LinkedIn aí para se destacar no mercado. Eu falei assim, então tem que ser algo que a pessoa possa estar assim, entrando no mercado de trabalho, né, mas que se a qualquer momento ela precise recomeçar, ela tenha todas as informações possíveis, não simplesmente arranjar o trabalho em si. Então, eu tive a ideia de criar a Believe Brasil como um serviço de consultoria personalizada, que eu pudesse estar trabalhando especificamente com cada pessoa na necessidade que ela precisa, desde a elaboração, aí, apresentar soluções para o currículo, para carta de apresentação, para o LinkedIn, ajudar na busca do trabalho, né, e passar por aquele momento da entrevista, né, que não adianta você ter tudo organizado, mas na hora da entrevista você não saber como se vender, né? Então eu fiz esse pacote completo para trazer aí tudo que o brasileiro precisa, entendendo essa visão da recrutadora, porque eu, como recrutadora, eu vejo quais são aí os desafios, né? Eu consigo pontuar quais são as maneiras que você consegue aí encantar quem está te entrevistando. Legal. Agora, você chegar a recrutador no Canadá é para a gente cair o queixo, porque a gente, para conseguir emprego, já é tão difícil, para chegar a recrutadora é realmente de tirar o chapéu. Então vamos ver a sua história. Como é que com quem você trabalhava no Brasil? Na verdade, a minha experiência ela é com administração generalista, né? E eu caí meio que de paraquedas aqui no Canadá como recrutadora. Há quantos anos? Eu tô aqui há 2 anos, né? E eu caí meio que assim, sem querer, porque como eu tinha sempre a experiência generalista, eu nunca pensei como que eu poderia me especializar. E assim aconteceu aqui também. Eu fiz um college generalista aqui, e eu gostei da... Você fez um college aqui? Eu fiz um college aqui, ele era focado para a área de business, né? E então eu não sabia como que eu iria atuar. Eu apliquei para essa vaga, e eu fui para essa vaga, e eu estava concorrendo com uma francesa que tinha 15 anos de experiência de recrutamento na França, e eu achei que eu não seria selecionada. Eu acabei sendo selecionada para essa vaga. Imagina. E o mais engraçado é que eu me descobri. Foi como se fosse uma descoberta aqui, que eu tinha esse talento de encontrar pessoas e conectar elas com o que elas têm habilidade de fazer. Mas agora é interessante que a empresa ela estava concorrendo para essa vaga de recrutadora, 2 imigrantes, uma brasileira e uma francesa. Isso. Como é que é para o Canadá delegar um cargo de recrutador para alguém que não é nascido aqui? Nós temos mais recrutadores que são imigrantes também, eles chegam a passar esse cargo que eu acho tão crucial na empresa para o imigrante. Porque eu acho que aqui no Canadá a gente tem essa diversidade, né? Então, você ter como eu já morei fora, eu já tive uma experiência de intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu acredito que isso foi um dos fatores que fez com que eu fosse selecionada para essa vaga. Porque nós temos essa questão, quem mora fora
já tem essa experiência de flexibilidade, de se auto-adaptar. E realmente trazer toda essa bagagem do Brasil para adaptar nessa realidade, né, de ser uma imigrante trabalhando com diversos outros imigrantes, realmente foi algo novo, mas que com a minha experiência, para mim, eu tirei de letra. Foi algo que eu só fui me redescobrindo ainda mais nessa profissão. E o que você acha que levou eles a decidirem entre você, por você, contra uma francesa com tantos anos de experiência de recrutamento? Olha, eu acho que é muito... Eu costumo falar para todo mundo que quem está entrevistando sente, né? Quando eu estou entrevistando alguém, eu sinto. Sabe aquela pessoa que chega com aquela energia alta astral, né? Aquela pessoa que vem com iniciativa, que demonstra. E eu acho que eu sou super natural na entrevista. Eu gosto eu tô lá para falar das minhas habilidades. Eu tô lá porque eu tenho ferramentas para estar ajudando a empresa a solucionar um problema, né? Então, eu acho que quando você vai confiante, você acaba tendo tudo a seu favor. Mesmo eu sabendo que a gente já vai detalhar isso mais adiante na entrevista, mas talvez a francesa veio com aquele pacotinho decorado na cabeça e isso não dá muito certo. Eu acredito que você tem que ser natural. E foi bem engraçado porque eu fiz a entrevista, eu não recebi a resposta, né? Eu fiz a entrevista um pouco antes do Natal. E quando eu tinha marcado uma viagem para passar o Ano Novo em Nova York com uma amiga. E aí eu falei assim, eu não vou. Liguei pra minha mãe no Brasil, falei, mãe, eu cancelei a viagem pra Nova York. Por quê? Eu falei, não sei, eu não vou pra essa viagem. E eu fui contratada no dia 29 de dezembro. Uau, você teve um pressentimento. Eu tive um pressentimento. Uau. Então, eu acredito que quando você vai e você faz o seu melhor, é só você esperar que as coisas acontecem. Se talvez você não estivesse aqui dia 29, já poderia, sei lá... Talvez perder a oportunidade de ter começado. Ia perder a oportunidade. Exatamente. Bom, então você conseguiu chegar lá. Vamos agora explicar para os nossos ouvintes o que fazer para obter o seu emprego no Canadá. Primeira coisa é uma maneira de seleção completamente diferente da do Brasil? A seleção, basicamente, hoje as empresas elas utilizam um sistema, né? Na empresa que eu trabalho, eles não utilizam nenhum tipo de sistema, então nós... O que é esse sistema? É um computador para analisar o currículo? Isso, é um software que faz a triagem dos currículos. Então não é uma pessoa que vai ver o seu currículo. Geralmente não é uma pessoa, então por isso que você tem que ter um currículo num padrão, né? Com palavras-chave que ele possa ser filtrado, você possa passar pela primeira seleção. Então, bom, a gente já sabe que o resumé, o currículo canadense é completamente diferente do brasileiro. Você não bota nada de dado pessoal. Nada de foto. Nada de foto. Nem quantos filhos, nem quantos papagaios você tem. Certo. E na tradição brasileira também você não enche linguiça. Não é com um currículo quanto maior você vai ter mais chance. Aqui não. Não. O currículo tem que ter um tamanho máximo. Geralmente de duas folhas, né? Dependendo de se você tem muitos anos de experiência, eu falo assim, vai depender muito também o que você quer transparecer. Porque o currículo é uma ferramenta só. Não adianta você colocar todas as informações lá e você não transcrever isso na entrevista. Que esse é o grande desafio. O currículo é só uma ferramenta ali que o recrutador tem na mão, mas na hora de você chegar na entrevista, você tem que traduzir tudo aquilo em palavras. Então, eu falo assim, a questão você pode até ter 3 páginas de currículo, mas como que você vai fazer a sua história ali na hora de estar informando todas essas informações? E o que eu falo, assim, é focar nas palavras-chave, né, para passar nessa primeira triagem. Pois é, como é que se faz um bom currículo? Ele tem que estar focado no job description. Então, o job description é aquela descrição da vaga que a gente recebe, pode ser pelo LinkedIn ou por qualquer outra plataforma, né? E você tem que ter em mente que o seu currículo tem que estar personalizado para aquela vaga. Porque esse não é fazer um currículo só que coringa para todas as vagas. Não. É um currículo para cada vaga. Isso. Que saco, que trabalho. Mas você tem que fazer tomar tempo para fazer para aquela vaga específica. Porque eu falo que não é quantidade, é a qualidade. Então eu falo que procurar trabalho no Canadá é um trabalho full time.
procurar trabalho é trabalho. Dá trabalho. Então você tem que se concentrar. Então não é questão de quantidade, né? Então a questão é qualidade. Quanto que você vai se identificar com aquela empresa, você vai conseguir encaixar as informações, os valores que aquela empresa tem na carta de apresentação e quais são os resultados que você obteve na sua experiência anterior, que pode também se enquadrar no que a empresa está buscando. Certo. Então você tem que se guiar muito pela job description, fazer um currículo que encaixe. Mas se você está chegando no Canadá, não tem experiência exatamente naquela área da job description, você já é carta fora do baralho ou tem como consertar? O que eu falo pro pessoal, assim, aqui no Canadá tem algo que é muito importante, é o seu network. Então, quando você chega aqui no Canadá, você começar a construir a sua rede de contatos. E essa sua rede de contatos você pode começar construindo desde o Brasil, vai depender aí de quanto que você consegue estar manejando e construindo essa rede. Uma das coisas que é muito valorizada aqui no Canadá é o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário já é uma porta para você mostrar no seu currículo que você já tem uma experiência canadense. Outra coisa então, também... o trabalho voluntário é importante, tem que fazer. Isso, ele acaba agregando muito valor aí no seu currículo, né? Outra coisa que eu falo pro pessoal, o que acontece muito quando as pessoas chegam num outro país, elas querem manter o mesmo trabalho, a mesma indústria. Vem um pouco com a mente aberta. Se você vem um pouco com a mente aberta, você já consegue construir aí a sua rede de contatos e também você já consegue mostrar alguma experiência no seu currículo. Então, por exemplo, se você não tem experiência canadense e você quer começar, então você pode começar com um entry-level job, que é uma oportunidade de você colocar no seu currículo que você tem essa experiência canadense. Então, o que as empresas veem... Entry-level job se consegue com mais facilidade. Sim, os entry-level jobs eles são mais fáceis, Aqueles né? trabalho de subsistência. Isso, até porque a área de retail aqui é muito forte, vamos falar aqui de Toronto, por exemplo, a gente então você consegue, para começar, só para mexer com o seu currículo, uma vaga de vendedor de loja. Um exemplo, exatamente. Por exemplo, se você tem experiência com TI, né? Vamos dar um exemplo. Com TI, você pode trabalhar numa Best Buy, por exemplo, que tem algo relacionado com a sua indústria. Você vai estar linkado ali com coisas de tecnologia, mas você vai... vendedor na Best Buy. Isso. É um exemplo. E é um caminho. É uma alternativa para você começar a construir. Até porque você vai ter já ali uma rede de relacionamento. Você já começa a construir, você começa a entrar em contato com outras pessoas. E quando você recebe um currículo... por exemplo, se você vai aplicar para uma empresa e eles veem que você é um imigrante, você veio com essa mente aberta de começar e tá dando início... Você topou aguentar um trabalho abaixo da sua capacidade. Não é nem a questão do trabalho de baixa capacidade, a questão é de você entender como que é o mercado de trabalho, você entender como que é o clima organizacional canadense. Então já é um primeiro passo, entendeu? Então eu acredito que isso já conta um grande peso aí pro seu estágio aí de início de carreira no Canadá. Erros básicos que brasileiro comete no seu currículo, coisas que não podem acontecer. Basicamente, o que eu percebo é a questão de colocar todos os dados, né? De colocar se é casado ou não, às vezes colocam foto, coisas que não são necessárias. E o que eu mais vejo é a questão de não dar ênfase no... Porque, assim, no Brasil a gente não tem essa questão de dar ênfase no que a gente alcançou, né? Então, o que a gente atingiu. Então, você trabalhou numa certa empresa, quais foram as metas que você atingiu? A gente não declara, a gente não menciona isso no currículo. E isso aqui é muito importante no Canadá. Então, hoje, quando você pega um currículo que ele não tem ali o que você atingiu, fica um pouco vago para o recrutador, que é o que o recrutador quer ver aqui no Canadá. Mas eu acho que no Brasil a gente tem muita questão de, para cada coisa que você diz, tem uma prova. Como é que você vai provar aqui no Canadá, no seu currículo, que você atingiu essa meta? Ou você não precisa provar? Não, você não precisa provar. O que eu falo para as pessoas é que se você tem também por exemplo, você trabalhou com alguém no Brasil, você pode também ter isso como referência, porque hoje também no recrutamento de seleção, nós utilizamos as referências. Então, se você não tem, por exemplo, a referência aqui do Canadá, você pode trazer suas referências do Brasil.
Então, por exemplo, se você trabalhou com algum gestor que fala inglês, que está disposto a escrever uma carta, né, que você trabalhou com você, enfim, ou alguma carta do Recursos Humanos, que também demonstra que você trabalhou na empresa, isso também já te auxilia nesse processo aqui de contratação. Mas, por exemplo, um trabalho que você não tenha metas para bater. Por exemplo, você trabalha numa montadora de automóveis, você trabalha na linha de produção. A sua meta é apenas fazer com que a linha não pare. Como é que você vai dizer, não, eu fiz o meu trabalho? Sim, porque exatamente a gente não tem isso no Brasil, né? Então fica bem difícil. Esse é o maior desafio dos brasileiros ao fazer o currículo, é exatamente mensurar, até inclusive quem trabalha no setor público, que não tem tanta informação e é bem especialista. Então eu falo assim, tenta visualizar o que você alcançou, qual foi o projeto em si, e o que estava estimado para você fazer e o que foi feito. Então, você pode mensurar questão... vamos ir nessa linha aí da questão da produção. Então, a produção, ela tem ali uma média de quanto vai ter que ser feito, né? Então, você pode mensurar o quanto você fez, porque alguns dados a gente consegue fazer o levantamento. Mas o que eu falo para aqueles que estão buscando, se você não conseguir, também não faça disso um impedimento, né? Ficar deixando isso como algo, meu Deus, agora eu não lembro quais foram as metas que eu atingi no Brasil, como que vai ficar meu currículo. Não, manda pra frente e vamos na tentativa. Certo. Eu ouvi falar também que não se coloca experiência com mais de 10 anos, que não é considerado. Sim ou não? O que eu falo, como a gente trabalha com essa questão de adaptação, né, do currículo de acordo com a vaga. Então, por exemplo, se você vai estar trabalhando numa vaga que eles pedem, por exemplo, uma soft skills ou algo de relacionado à liderança, e você teve vamos supor que você teve uma empresa há 15 anos atrás no Brasil, mas você, por alguma situação, você não deu continuidade no seu negócio. Eu falo para as pessoas mencionarem sim, porque mesmo sendo algo que seja muito tempo atrás, é algo que te caracteriza, que você tem aquelas características para aplicar para essa vaga. Então eu falo que depende da situação. Se for algo que vai acrescentar, que tem valor para a vaga, sim, eu sugiro que você mencione. Se é algo que você fala assim, não, acredito que não, e aí você pode estar não incluindo essa experiência. Bom, e agora vamos falar da dupla sertaneja do Canadá, né? Que é, resumo aí, cover letter. Um não anda sem o outro, né? Um não anda sem o outro, e o que eu falo, assim, muitas vezes eu brinco, né, que as pessoas falam, mas tem que enviar a cover letter. Eu falo, gente, sim, porque muitas vezes, eu já conversei com outros recrutadores, às vezes o recrutador, ele não olha a cover letter, mas se ele gostou do currículo e ele quer selecionar o candidato, ele vai olhar a cover letter para tomar a decisão de chamar para entrevista. Então, a cover letter, ela é importante. E ela tem que ser algo que você se conecte com a empresa. Eu falo para todo mundo, faça um modelo standard, mas que você consiga ali colocar algumas informações que façam com que você se linke com a empresa, que você crie ali o relacionamento de informar por que você gostaria de ser escolhido para essa vaga. Você faz o currículo customizado para empresa, né? Específico. Como fazer para a cover letter não ficar repetitiva em relação ao currículo? Exatamente. O que eu falo é exatamente isso, que você tem que pesquisar sobre a empresa. Quando você pesquisa sobre a empresa... Google. Google, amigo, best friend. Você faz essa pesquisa. E hoje você consegue a gente consegue fazer pesquisas, por exemplo, o LinkedIn, é uma plataforma tremenda que você consegue buscar informações. Então você tem que estar ali ligado o que a empresa está oferecendo, se está condizendo com os seus valores também. Porque eu falo que não é só a empresa te escolher, você também tem que escolher a empresa. Você tem que trabalhar num lugar que te satisfaça, algum lugar que esteja de acordo com o que você está pensando. Então, para não se tornar algo repetitivo, você tem que fazer essa pesquisa sobre a empresa e informar isso na cover letter. E destacar os seus pontos, que são os que estão mencionando na job description, para que você aí atinja, né,
os olhos do recrutador. Por quê? Porque quando ele vai ler a sua carta, imagina que ele está pegando várias, né? Vários currículos, várias cartas. Então, aquelas informações, elas têm que chamar a atenção do recrutador. Tem alguma situação que deixe o candidato ser mais difícil de ser escolhido? Porque, num primeiro momento, eles não sabem a sua idade, por exemplo, não sabem há quanto tempo você é imigrante. Sim. Então, nesse primeiro momento, não tem como descartar por isso, mas mais adiante pode acontecer? A gente não consegue nem saber se é homem ou mulher, às vezes, pelo nome, né? Porque se você recebe currículos de pessoas de várias outras nacionalidades, muitas vezes eu faço recrutamento, pelo nome, às vezes eu não consigo identificar se é homem, se é mulher. E aí vai depender muito do que a empresa está buscando. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma vaga que o cliente já me informou que ele tem preferência, eu não falo nem em questão de idade, porque isso a gente não tem essa questão de idade aqui no Canadá, mas é mesmo chamar para entrevista e ver se aquela pessoa se encaixa no que o cliente às vezes tá precisando. Então a gente tem que às vezes sentir, né? E eu gosto de fazer uma triagem por telefone, mas eu gosto de chamar pessoalmente para ter essas informações e a gente consegue ter algo mais detalhado, né, do candidato. Bom, aí você tem o resumo. A cover letter manda e geralmente é por e-mail, né, ou no site da empresa. Isso. E aí você vai ser selecionado normalmente por um computador. Isso, a maioria das vezes. E aí vezes. Você tem que ter as palavras-chave no seu currículo. Isso, as palavras-chave, quem comanda essas palavras-chave é o job description. É de acordo com o job description que tem as palavras-chave que você vai ter que passar aí pelo processo inicial, que é o do software. Certo. Claro que eles checam isso online, então se você mandar um currículo em papel, é bem mais complicado. Não, se você mandar o seu currículo em papel, é uma pessoa que vai estar fazendo a triagem. Aí talvez fica mais fácil, porque você bate o olho, você consegue, que nem eu faço muita triagem sem sistema, né? Então eu seleciono os currículos. Então eu bato o olho e aí eu já vejo. Porque assim, por mais que seja... hoje eu faço recrutamento de vagas entry-level. Por mais que seja vagas entry-level, já aconteceu de eu chamar candidato e falar assim, olha, seu currículo tá, mas você pode melhorar. Porque eu sei que essa vai ser uma vaga que ele vai estar só iniciando no mercado. Então, ele pode estar melhorando para estar buscando algo que ele realmente quer focar. Então, as palavras-chave, ela vai estar ali. E quando é um recrutador, claro que também tem a questão de empatia, né? Claro. O que você viu ali, a organização do currículo, eu fico observando, né? Sou uma pessoa bem detalhista. Como que a pessoa colocou, quais são as informações. Porque, por exemplo, se eu peço que a pessoa tenha uma licença de segurança, uma licença específica, se eu não vejo essa informação no currículo, eu já não seleciono. Porque se a pessoa sabe que no job description, essa licença ela é essencial para essa vaga, se ele esqueceu de mencionar, para mim já demonstra que ali ele já deixou então passar. Pode acontecer que uma pessoa mais qualificada para a vaga, mas que não siga tanto a formatação, perca a vaga para uma pessoa menos qualificada, mas que faz dentro dos critérios que o Canadá quer? É uma boa pergunta, porque o que eu falo, não adianta você deixar tudo formatado para passar pelo sistema e na hora da entrevista você não mostrar tudo aquilo que você passou. Eu falo que é um jogo que você vai acabar perdendo no final. Porque se você passou, vamos supor que você passou, você formatou tudo certo, mas você não é tão qualificado. Na hora da entrevista, você não vai passar. É aí que você cai. É aí que você cai. E, por outro lado, inclusive para esses empregos básicos, entry-level, não tem currículo descartado porque eles veem, esse aqui é qualificado demais, ele vai ficar um tempo na empresa e vai buscar outra coisa. Eu acredito que também acontece,
né? Mas o que eu costumo dar incentivo para as pessoas é fazer o seu currículo o mais realista possível, né? Porque o que acontece? Algumas coisas a gente consegue estar informando e o currículo, ele é, como eu falei no início, ele é uma ferramenta. Então, se você tem a oportunidade de chegar na entrevista e falar, explicar isso de uma forma coerente, que todos precisam de uma primeira chance. Pois é, porque até para chegar na entrevista, como a gente diz, a pessoa tem que chegar no Canadá e buscar um trabalho entry level, pelo menos para ter uma referência canadense. A pessoa chega aqui no Canadá com um nível superior, aí quer um cargo de vendedor numa loja. Sim. Como é que eles vão aceitar uma pessoa com nível superior para cargo de vendedor? Na verdade, o Canadá, ele tem essa questão de mão de obra, né? Então, ele sabe que basicamente a população que está aqui é imigrante. Então, nós temos essa visão que é mais ampla, né? E assim, não tem... Porque, por exemplo, se eu colocar lá que eu fiz a minha pós-graduação na FGV, ninguém sabe aqui que a FGV é uma das melhores e conceituadas instituições do Brasil. Então, não tem muita relevância, entendeu? Então, se você chega... Olha só, uma pós-graduação na FGV não tem muita relevância quando você chega no Canadá. É porque ninguém tem a não ser que eu receba um currículo de um brasileiro que eu vejo que ele foi formado na FGV, porque eu sei. Mas se eu estou sendo recrutada por um outro recrutador canadense, por exemplo, vai achar que eu fiz uma... experiência do exterior, formação do exterior, não é muito relevante. É porque o nome ali não vai ser nada... Não bate nada. Entendeu? E eu falo assim, gente, não é questão que está discriminando a FGV ou a faculdade que você fez, não. Imagine você tá no Brasil, você recebe um estrangeiro que fez uma faculdade lá, uma universidade lá na França. Você vai saber? Não, você não conhece. Então eu falo assim, gente, é se pôr no outro lugar. Ninguém tá menosprezando ninguém. Entendeu? E aí a gente sabe que você tá aqui buscando a sua primeira oportunidade. Então, quando você recebe esse currículo, você sabe que essa pessoa ela tá ali disposta a iniciar um trabalho, mesmo com essa formação, como um trabalho de vendedor. Certo. Bom, e aí vamos supor que ela conseguiu passar pela seleção do computador. Certo. Aí, qual é o próximo passo? O que acontece? Você passou pela seleção do computador, geralmente você vai receber um telefonema, geralmente tem uma entrevista por telefone, né? Então o inglês ele é muito importante, porque o inglês ele vai fazer você passar aí para os próximos... Você tem que entender o que estão falando e saber responder. Sim, isso é muito importante. Claro. Porque um dos grandes desafios que eu percebo, né, dos imigrantes é com relação à língua, né? De como você expressar tudo isso em outro idioma. Você tem que ter uma fluência já. Sim. Não pode ter ainda na metade do curso inglês. Até porque se você falar, eu estou indo trabalhar de vendedor, você vai ter que falar. Claro. Por ser um entry-level, mesmo sendo um entry-level job, você vai ter que falar. A língua é básico. Sem a língua não dá para fazer nada. Sim. E entrevista por telefone, que tipo de pergunta tem na entrevista por telefone? Geralmente a entrevista por telefone vai checar as informações básicas que está no currículo. Que são as informações que vai depender muito da vaga para fazer com que a pessoa venha pessoalmente, né? Para agendar a entrevista face to face. Então, geralmente, quais são as perguntas? É saber, por exemplo, localização, né? Se realmente mora no local, né? Que está informando no currículo. Confirmar se a pessoa está trabalhando ou não está. Se ela está... Qual foi a última experiência. Se realmente ela tem a disponibilidade. Eu costumo descrever
qual é a vaga, porque geralmente as pessoas aplicam para muitas vagas e elas também não lembram quais foram os... Então eu costumo falar, ó, então você aplicou para essa vaga, né, a disponibilidade dessa, para relembrar a pessoa, porque ela aplicou para saber realmente se ela está disposta a vir para a entrevista pessoalmente, que isso também é importante. Se você está de mudança de cidade, já está mandando currículo para chegar em outra cidade com um emprego, é possível ou não dá certo? Estou aqui em Toronto, mas já estou mandando currículo para Vancouver. Então, o que eu costumo falar para o pessoal é a questão do network, voltando um pouco, né? Se você já tem alguém, né, que tá lá, que você consegue já, né, falar assim, ó, eu tô já de mudança, né? Porque vai depender muito da mobilidade da empresa, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a empresa ela não quer arriscar de estar fazendo a entrevista com um candidato que não está na cidade, que está dependendo disso para mudar toda a sua vida, né? Porque você fala mudar de Toronto para Vancouver, tem toda uma adaptação, tem todo um processo, né? Então vai depender aí muito do perfil do que a empresa está pedindo, porque muitas vezes pode ser que é para começar daqui 2 semanas, para começar daqui 1 mês, vai depender do processo que a empresa está formatando essa contratação. Então, que tipos de candidato caem na entrevista por telefone? Aquele que não consegue manter o que está escrito no currículo. Quem não consegue? Se a pessoa ela não consegue informar que as habilidades dela se encaixam com o que a empresa está solicitando de uma forma clara e objetiva, ele não passa. Por isso que tem a questão aí que eu falei do inglês. Do inglês. E já adiantando também para a entrevista presencial, uma pessoa tímida consegue emprego? Sim, claro. Porque a pessoa é introvertida, tem aquela dificuldade. Como é que que a pessoa que não é um showman, como é que ela faz para conseguir vaga? Mas eu falo pro pessoal, falei, gente, vocês têm que entender que cada vaga ela tem um perfil, né? Que não tá escrito lá no job description, mas o recrutador sabe quais são as características que a gente está buscando para aquela vaga. Então, sempre vai ter uma oportunidade. Não importa que você não a timidez, você pode ser uma pessoa tímida, mas você tem que trabalhar essa questão de como falar. Porque você não vai estar falando em público, mas você vai estar ali se apresentando. É mais uma apresentação de si do que, né, um showman. Mas você tem que ter essa habilidade que eu falo... Mínima. De auto-vender-se. Isso. Porque ali é o seu marketing pessoal. Entendeu? Porque voltando naquele ponto do networking, porque eu falo assim, se você tem um network, você não precisa nem fazer isso. Você é convidado para empresas. Tem caso de ser convidado? Sim. Entendeu? Então... Se você é o tipo de pessoa que você está trabalhando com a sua carreira, você está sempre em constante... eu falo, você está sempre se aprimorando. Você sempre... Eu sou assim, todo mês eu recebo uma proposta. Uau, imagine! Então mas eu falo agora assim... uma pessoa, sei lá, trabalha numa fábrica... passa um dia atrás de uma máquina ali, fazendo alguma coisa, termina o dia aquele cansado que quer se atirar da cama, ou normalmente como aqui no Canadá, trabalha na construção ou na faxina. Como é que você constrói o seu networking? Como que você constrói o networking? O networking é algo bem assim que eu falo, que o networking você pode fazer em qualquer local, em qualquer momento, né? E eu dei até o exemplo de como você me encontrou essa semana no LinkedIn e eu recebi vários feedbacks. Se você encontra uma pessoa e você conhece essa pessoa, como que você mantém um relacionamento com essa pessoa? Você pergunta, e aí, José, você tá bem, né? E aí, como foi? Fizemos o programa, tal...
falo que você tem que manter a sua rede de contato. Então, se você está trabalhando já no local, ali você já tem pessoas que você já conheceu. Aham. Certo? E como que você mantém, eu falo que você mantém a chama desse network. Então, você tem ali um relacionamento de trabalho, talvez chama ali no final de semana para fazer algum passeio em família, tal. Mas aí, como que você mostra o seu lado profissional? Porque eu vejo, assim, as pessoas que eu trabalhei algum dia, e elas se destacaram, eu quero trazê-las perto de mim. Porque eu gosto de trabalhar com gente tão competente quanto eu. Então, é nesse momento que você está construindo a sua imagem. Então, desde o trabalho, mesmo você trabalhando ali de faxina, de construção, você tem contato com pessoas. E várias pessoas. Porque geralmente você conhece pessoas de outras empresas. Certo? Certo. E às vezes você, que já aconteceu muitas vezes, já vi aqui na verdade, de pessoas que estão prestando serviço para uma empresa, a outra empresa viu, não, eu quero levar esse funcionário, porque eu vi que lá naquela empresa ele estava trabalhando super bem e eu tô levando ele para minha empresa. Então, a sua rede de contato, ela sempre é importante, porque tá todo mundo te observando. Certo. Por falar em todo mundo te observando, a gente está aqui no ponto de passar da entrevista por telefone para entrevista pessoal. Isso. Em que momento a empresa faz a checagem da sua vida? Em que momento é importante ter um LinkedIn como deve ser, ter as redes sociais ok? Isso é um ponto também bem importante e polêmico também. Em que momento até a entrevista por telefone você não checou nada ainda? Não, geralmente a gente não fez, depende muito da empresa, da política da empresa, mas passou aí da primeira entrevista, geralmente faz aí a verificação das redes sociais, né, LinkedIn, Facebook, algo, né, que está aí, que hoje tem várias, né, acontecendo. E é isso daqueles, eu vou me precaver, eu não tenho nada em rede social nenhuma. Eu falo que isso para mim, isso para mim como recrutadora não quer dizer muita coisa. Se a pessoa ela não tem nada ou ela é super exposta, porque eu também acho que a pessoa ela também tem que ter a vida particular dela, né? Então o que ela faz também nos tempos livres. Até um funcionário na semana passada ele falou assim, ele veio se despedir porque ele estava se desligando, né? Aí ele falou assim pra mim, eu não aceitei você, Tatiana, no Facebook porque eu tinha muitas coisas no meu Facebook que eu achei que eu poderia ser demitido. E ele é um funcionário que ele ficou na empresa 1 ano e meio, ele nunca chegou atrasado, ele nunca pediu folga. E eu falei pelo contrário, eu falei assim, o que você faz é a sua vida, né? A empresa ela tem que saber até que ponto também separa, né, o funcionário, né, da vida pessoal do funcionário. E ele falou assim, não, me aceita porque agora eu tô voltando pro meu país, eu quero manter em contato com você. Eu falei, por favor, né, se você voltar, você entra em contato comigo se você precisar de alguma coisa, inclusive de uma referência. Então, essa questão, mas a plataforma hoje em si é o LinkedIn, porque o LinkedIn ele acaba sendo o resumo da sua vida profissional, né? Mas agora é importante porque, neste momento, até para tirar visto para os Estados Unidos, estão pedindo as suas redes sociais. Então, por exemplo, essas outras redes sociais, fora o LinkedIn, a pessoa tem direito a demonstrar e o seu potencial empregador vê o seu posicionamento político, por exemplo? A gente não pode intervir, né? E a gente também não pode... Mas pode ser, esse aqui não está em sintonia com a empresa. Eu não posso eliminar o candidato por